Hum. Então, vamos lá. Fazendo a mesma coisa que a gente fez nessa primeira, né, nessa primeira radiciação aqui, o que a gente vai fazer? Vai botar aqui em evidência o n ao... O n ao quadrado. Então, vai ficar n ao quadrado, que vai multiplicar quem? Se eu botei o n ao quadrado em evidência... 1 menos 1 sobre n. Sobre n. Vou fechar aqui, certo? Então, de cara, dá para a gente saber o quê? N à quarta com 4 e n ao quadrado com 2 aqui, vai ficar o quê? Simplifica. N, né? Ele vai sair. Uhum. O termo de dentro, o termo que está dentro do parênteses, ele vai continuar dentro da raiz. Mas o meu N, ele vai sair, certo? Sai. E aqui vou ter N aqui e N aqui. Então, eu posso puxar o meu N e colocar ele como? Em evidência, certo? Em evidência. Uhum. Aí, isso aqui é melhor fazer passo a passo. Vamos. Vai ficar limite de n tendendo ao infinito de quem? De n, ó, que multiplica a raiz quártica de quem? Uhum. De 1 menos 1 sobre n3. Sobre n3. Certo? Vamos botar isso aqui. Ok? E aqui a gente vai ter n da raiz quadrada de 1 menos 1 sobre n. Uhum. Agora eu tenho ó, n e n, aí eu boto ele em evidência, eu boto fora da expressão. Entendi agora. Tá? Isso aqui vai ficar o meu limite de n tendendo ao infinito, certo? De quem? Uhum. De n. Aí vamos lá. N que está multiplicando quem? Raiz quártica de 1 menos a raiz quadrada de 1 sobre n. Tá? Aí repare só, tem um limite fundamental, que é o que a gente vai trabalhar ele, que é o seguinte. Um limite fundamental que a gente vai trabalhar que é o seguinte, olha só. Limite de n tendendo ao infinito. Esse você pode anotar que vai ser difícil achar em tabela. Entendeu? Eu tive que testar esses limites para encontrar o valor dele. Vou até pegar a caneta aqui, então, você vai de vermelho. Certo? Eu vou modificar só aqui rapidinho. No lugar do n aqui, para não confundir, eu vou botar x, tá? De x tendendo ao infinito melhor, de n, certo? Agora vai ser o n porque eu vou utilizar o valor, certo? De 1 menos 1 de x elevado a n. Nesse caso daqui, eu vou botar um n diferente aqui, perdão. No lugar de n, eu botei n aqui, eu vou botar... Mas o índice da raiz ali é x também ou tem que ser ou não? Não. O x aqui, no caso, para a gente, o que interessa para a gente aqui... Isso. É porque, na verdade, quem escreveu o problema acabou colocando n, entendeu? E eu botei x só para diferenciar. Ó, n vai ser o índice da raiz, certo? E m de Maria aqui vai ser a potência do meu m, certo? Ok. Menos 1, tá? Esse limite daqui, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 1 elevado a x, 1 elevado a x, e esse x aqui... Ai, meu olho coçou, desculpe. Esse x aqui, ele vai ser justamente quem? Eu vou ter aqui n, perdão, desculpe, vai ser n... 1 sobre n vezes x. N vezes x elevado... Beleza. A n. A n.
E esse é um notável aí, né? Que a gente não conhecia. Isso. Esse daqui você anota. Bom, as questões elas vão ter que ser dadas isso daqui para você. Ah, tá. Então aí fica mais tranquilo de fazer a Bom, modificação. repare só, se ele não der isso daqui para você, como é que na prova você vai saber, certo? Eu tive que pesquisar na internet e não achei na internet. Eu tive que mandar fazer para entender esse limite. Entendeu? E assim, eu sou um pesquisador, eu tenho experiência, entendeu? Mas não lembrava desse. Vamos lá. Mediante a isso daqui, o que é que falta para eu atingir esse limite fundamental? Faltam os uns aqui, não é? Aqui não tem um. É. O meu primeiro passo vai ser quem? Não, pera aí, eu não entendi. Como assim não tem os O uns? limite fundamental tem quem aqui? Ah, tá, o -1, certo. Menos um. Então, eu tenho Então que faz aquela colocar menos um. estratégia lá do mais -1. Exatamente, porque é zero, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar limite de n tendendo ao infinito, certo? De n. Aí agora eu vou abrir um colchete aqui, uma chave, porque um parênteses, aí vai ficar 4 sobre a raiz de 1 menos 1 elevado a n ao cubo, ok? E agora eu quero o quê? Menos 1, certo? Menos 1. Tá. E aí do outro lado vai ficar quem? No outro lado eu vou ter um mais 1, não é? Sobrou mais 1. Então ficaria menos, esse menos dessa esquece. Deixa eu fazer aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Olha só. Isso aqui ficou menos a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre n, ok? Mais 1. Tá? Então, agora eu vou botar isso daqui, eu vou separar em um parênteses também. Isso aqui vai ficar... eu quero que o sinal do 1 fique negativo. Então, eu vou botar em evidência quem? Menos 1. Então, vamos lá. Escrevendo isso aqui, vai ficar limite de n tendendo ao infinito, certo? Limite de n tendendo ao infinito. Que n multiplica. Que multiplica. Aí abre o parênteses aqui. Aí aqui fica raiz quartica de 1 menos 1, certo? Ó. E agora eu estou botando em evidência menos 1. Menos 1 em evidência, olha, abriu parênteses. Menos 1 vezes 1, raiz quadrada de 1 menos 1 sobre n, é quem? É a raiz quadrada. Não, peraí. Ah, tá. Aí menos vezes a raiz quadrada. Ah, tá. Aí vai ficar raiz quadrada, né? Tiro menos, né? Positivo. Não, e aqui tem um sinal positivo, vai ficar o quê? Negativo. Negativo. Então, menos 1. Ó, menos 1 vezes a raiz, menos a raiz. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Tá claro? Pronto. Aí agora eu vou separar esse limite, ó, em 2 pedaços, certo? Em 2 pedaços. Tá? Certo. Então vai lá. Vamos lá. Separando. Limite de n tendendo ao infinito. Vamos esquecer esse n agora, certo? Isso aqui vai ficar da raiz quarta de 1 menos 1 sobre n ao cubo menos 1. Certo? Ora, qual é a expressão que eu tinha aqui para você, ó? Isso daqui, ó. Quem é o meu n nesse caso? O meu n é o índice. É o 4 então, aqui. Quem é o meu m? 4, quem é o meu m? 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 1, certo? Sobre 4, no caso é n, né? 4n ao cubo, né? Tá, certo. 4n ao
Cadê? Ah, certo. 4n ao cubo. Ok? E agora o outro, né? 4n ao cubo. Vezes n, né? Porque tem o n ali também. Porque tem o n de fora da parênteses, né? No caso. Sim, sim. Cadê? Peraí que eu tô perdido. Então, isso aqui vai ficar limite de n tendendo ao infinito. De quem? De n. Aí abre o parênteses, vai ficar o quê? Menos 1 sobre 4n ao cubo. Certo? Uhum. Menos. Aí tá faltando o outro pedaço. Bora lá. O outro pedaço vai ficar como? Isso aqui tem que ser lá embaixo. Peraí. Isso aqui tem que ser lá embaixo. Vamos resolver o amarelo logo. É melhor, né? É melhor. Desculpe. Esse aqui é o pedaço vermelho. Vamos pro pedaço amarelo. Agora vai ficar quem? Limite de n infinito. tendendo ao infinito. Da De raiz quem? de 1 menos 1 sobre n. Da raiz de 1 Menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n. Certo? Menos 1. Menos 1. Isso aí aqui vai ser... 1 Vamos lá. sobre... 1 sobre... Qual é o índice aqui? 2n. 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 Tem um sinalzinho negativo também. Então, esse aqui vai ser o amarelo. Vai ser o amarelo. 1, né? Daquele menos 1 multiplicando. Beleza. Mas você não vai botar o menos aí, não, então? Vou botar. Não, eu vou botar lá fora, certo? Isso aqui vai ficar já direto. Vai ficar aqui o resultado final pra gente. Ó, vai ficar limite de n tendendo ao infinito. De quem? De n que vai multiplicar quem? Agora, vai ficar menos. É menos ou é mais? Não, acho que é mais. Não, tem menos. É mais. Quem? 4 1 sobre 4 sobre n ao cubo menos 1 sobre 2n. 2n. Beleza. Aí repare só, fazendo a distribuição aqui, vai ficar quem? Vai ficar limite de n tendendo ao infinito de quem? Aí vai ficar de 1 sobre 4n ao quadrado menos n, né, sobre 2n. N com n vai dar quem? Vai dar 1, né? Vai dar 1 mesmo. Certo. Então, isso daqui, eu vou separar logo aqui, rapidinho, em dois limites, né? N tendendo ao infinito, n tendendo ao infinito. Ok? Esse limite daqui vai tender a quanto? Esse aí vai tender a 0. A 0. Você está dividindo por um número muito grande. A 0. E esse aqui? E esse aí vai tender a 1 mesmo. Então vai ficar menos. Então vai ficar menos 1 mesmo. Que é a nossa resposta. Ficou claro? Beleza. Não, esse aqui era um pouquinho mais difícil mesmo. Sim, mas a dificuldade toda tá nesse limite aqui, certo? Que é um limite muito difícil de você achar. Só que já tá aí de lambuja para você. Beleza. Não, espero que na prova os professores me entreguem também a tabela com os fundamentais que eu vou precisar. Exatamente. Mas repare só, se ele lhe der uma tabela, repare, eu mandei uma tabela para você e não tem esse limite nessa tabela, certo? Nem na que eu estabeleci antes aqui. Então, esse é um limite que você faz uma anotaçãozinha naquele post-it, gruda na parede. Não, já escrevi aqui no caderno também, beleza. Tranquilo, certo? Tá. Aí vamos para a sexta questão aqui. Você pode ver que são 12 questões e não dá para avançar muito rápido, porque a gente tem que bater passo a passo. Né?
Uhum. Tá entendendo? Ah, não, então, mas aí na próxima aula da semana que vem dá para terminar essa aqui e fazer outra, talvez. Tudo bem, dá para fazer, entendeu? Mas assim, eu estou fazendo o mais rápido que eu posso fazer, sem ser rápido ao ponto de você não entender o que está sendo feito, tá entendendo? Uhum. Certo. Então, Então mas vamos se lá. quiser pegar os mais difíceis, porque eu imagino que tem um outro aqui que você usa, que você vai, tipo assim, vamos supor, você usar a mesma, o não, mesmo notável em dois exercícios diferentes, sabe? Aí, tudo tipo assim, bem, meio que... tudo bem. Mas, por exemplo, assim, eu não posso avançar desse daqui agora, por causa que esse daqui vai ter uma ideia muito importante para a gente resolver o outro que está lá na frente. Tá Ah, entendendo? não, então, não, vamos fazer todos, então, pode ser também. Mas também é o seguinte, mais difícil do que isso você não vai encontrar. Esses aqui já são os mais difíceis, entendeu? Ah, espero que seja assim mesmo. Não, é assim, isso eu lhe garanto. Limite de x tendendo ao infinito, beleza? Ó, aí abre o parênteses, de x mais 2 sobre x, de x elevado à quarta, mais 1, sobre x elevado ao cubo, mais 5. De cara aqui, ó, se você for usar esses infinitos aqui, isso aqui vai ser... Isso cairia numa coisa assim, é grande, né? Mas a ideia, né, ficaria infinito sobre infinito elevado a infinito Infinito sobre infinito. sobre infinito. Uhum. Entendeu? Ficaria essa ideia. Então, dentro desse contexto, a gente tem aqui várias indeterminações que têm que serem resolvidas. Resolvidas, uhum. Tá. E uma dica para você resolver esse problema, e não é uma dica simples, mas que você tem que saber que vai usar nesse tipo de caso assim. Olha só. Existe uma definição de logaritmo, certo? Eu vou escrever a seguinte, ó. É elevado ao logaritmo neperiano. A gente sabe o que é o log depois, eu vou transformar em log, tá? Uhum. ln de x é igual a x. Não é o limite, é só uma das maneiras da gente escrever uma relação entre o logaritmo neperiano e o próprio E. Eu vou mudar aqui para o log, já que a gente está sabendo que a gente está usando log. Log sem nada é a nossa base. Você conseguiu entender o que a gente está fazendo aqui? É só um outro jeito de escrever, né, no final De das escrever. contas. Então, eu tenho que pegar essa expressão daqui para fazer justamente isso. O meu x aqui, no caso, vai ser quem? Vou até mudar aqui. Vou mudar isso aqui para y, certo? Para o quê? Para eu chamar isso aqui do meu y, certo? Ah, tá, entendi. Então, como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever da seguinte maneira. Vai ser o meu limite, certo? De x tendendo ao infinito, de quem? Aí agora repare só, ó. É elevado ao meu logaritmo, certo? A gente sabe que o logaritmo é dessa base. De quem? De x mais 2 x mais sobre 2, aham. X mais 2 sobre x. Beleza. Uhum. x mais 2 sobre x. Isso aqui é o meu x. E ele estava sendo elevado a quem? A x à quarta vezes... Certo? Então, o que é que eu vou escrever? Eu vou, só para ficar um negócio mais bonitinho e não parecer que eu estou multiplicando. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso aqui num colchete, ok? Isso aqui vai multiplicar pelo meu x a 4 mais então, 1. multiplicação dos points, né? Tipo isso. Isso, exatamente. Perfeito. Tá? Tá claro? Isso daqui tudo, eu vou até marcar aqui. Isso aqui vai ser o meu o quê? Isso, y, né? Isso daqui é o meu x mais 2 sobre x, certo? Sobre x, tá. Não, pera, mas isso aí é o y, né? O que você... no caso o y, né? Eu chamei de y só para diferenciar. Isso aqui seria o meu y.
E o meu y é o x mais 2 sobre x, certo? E aí seria o y elevado ao x à quarta mais 1 sobre x ao cubo mais 5, tá? Uhum. Beleza. Certo? Então, eu cheguei nessa expressão daqui. Sabendo que eu estou nessa expressão, o que eu quero agora é resolver esse limite do logaritmo. É o logaritmo que eu tenho que usar como limite fundamental. Ora, qual é o limite fundamental do logaritmo que a gente viu? Deixa eu voltar lá. X? O X não lembro. Ou X não lembro. Também não lembro de cabeça. Vamos lá olhar. Volta. Volta. Cadê? Tá aqui. Log de 1 mais t sobre t quando t tende a 0, certo? Ele vai a 1. Vai a 1. Então vai ser... A única dificuldade disso aqui de passar a página é que tem que ser com os dois dedos e tem que ser com força. Esquisito. Então vai ser o meu log, certo? O meu limite de t, vou botar t aqui só para diferenciar, certo? De t tendendo a 0, do logaritmo de 1 mais t sobre t, ele tende a 1. Tende a 1. Ok? Então, a minha transformação vai ser justamente essa. Vamos pegar só essa partezinha aqui do logaritmo, certo? Então, eu vou ter o meu aqui em cima, ó, log de x mais 2 sobre x, certo? Uhum. X mais 2 sobre x. Primeiro de tudo, quem é x mais 2 sobre x? Como é que eu posso escrever isso daqui? Ele é o y, não? Sim, não, olha só. Isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Não. Eu não posso escrever tá, assim? Uhum. Então, isso aqui ficaria quem? 1 mais sobre 2x. mais 2 sobre x. 2 sobre x, 2 sobre x. Então, eu posso escrever o meu logaritmo como sendo, abre o parênteses, 1 mais 2 sobre x. Beleza? E agora, qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo é o quê? É fazer uma transformação de variável. Certo? O meu limite aqui, ele está com x tendendo ao infinito, certo? Só estamos concentrados nesse pedaço, por enquanto. Ainda tem todo aquele resto lá, certo? Certo. Aí, vamos lá. Vai ficar como isso aqui? Eu vou fazer uma transformação, vou chamar de W aqui, só para diferenciar. O meu W vai ser igual a 2 sobre x. Sobre x. Quando o x tende ao infinito, ou seja, um número muito grande, o meu W está tendendo a quanto? A 0. A 0. O meu W tende a 0. Aí agora eu vou escrever novamente essa função daqui. Vai ficar limite de W tendendo a 0. De quem? Do meu logaritmo de 1 mais W. De 1 mais W. Falta quem agora? Falta aí multiplica x sobre x, né? No caso, W, né? No caso, W. W sobre W, W sobre W. Vou botar aqui em vermelho. Vou botar aqui fora já o primeiro W. E o segundo W eu vou colocar aqui, que é para a gente diferenciar. Pronto. Aí já pode falar que dá 1, né? Essa expressão aqui vai para quanto? 1. Sobrou quem? Que vai multiplicar por W, então vai ficar W, né? W. E W quem é o meu W? 2 sobre x. É 2 sobre x. Então, vamos voltar aqui na expressão aqui em cima. Aqui em cima. Ó, isso aqui vai ficar quem? Só essa parte daqui. 2 sobre x. 2 sobre x. Isso aqui é só 2 sobre x. Que vai multiplicar? O polinômio aí. Isso. Então, aí agora eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter... Vou botar aqui em preto. Escrevendo. Limite de x tendendo ao infinito. De quem? Elevado a 2 sobre de x. E elevado a 2 sobre x. Que multiplica quem?
x à quarta mais 1. X à quarta mais 1. X à quinta mais 5. Não, x à terça mais 5. X à terceira mais 5. X à terceira x ao mais cubo 5. mais 5. Pronto. Então, aí aqui a multiplicação é direta, certo? Uhum. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar E, não, limite de E, x tende a infinito, de E elevado a 2x4 mais 1 sobre... Mais 1? Mais quanto? Ah, não, mais 2, sim. Mais 2. Sobre x à quarta mais 5x. Certo? Uhum. Beleza. Aí dá para simplificar o 2x à quarta com o x à quarta, né? Beleza. Fica como? Aí corta o 2 e o x à quarta. Olha só, eu vou botar x à quarta em evidência, nos dois casos, né? Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos pegar, só para ser mais didático, vamos pegar só esse pedacinho aqui, tá? Ah, tá. Isso aqui tá bom. Vou botar x à 4 em evidência. Ficou quem aqui dentro? 2. Multiplica 2 mais 2 sobre x à quarta. Ó, certo? E aqui vai ficar outro x à quarta. X à quarta. Aí ficou quem? 1. 1 mais 5x à terça. Ao cubo. Aí agora com isso em mão, eu vou cortar a quarta. E aí eu vou voltar lá para a expressão. Vai ficar limite de x tendendo ao infinito. De quem? Ficou quem ali? 2 mais 2 sobre E. Ah, tá. E elevado a 2 mais 2 sobre x à quarta sobre 1 mais... Peraí, só um instantinho, desculpe. Isso aqui sobre... 1 mais 5 sobre x à terça. Sobre 5x ao cubo, certo? E o E elevado a isso aí. É elevado a tudo isso, certo? Aí agora eu já posso aplicar o meu limite. Por quê? Quando isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para zero, certo? Isso aqui vai para zero. Sobrou quem? 2 dividido por 1. Elevado a 2. Eu quadrado. Só que você percebe que esse problema não é um problema trivial, entendeu? Você precisa de um certo conhecimento matemático para saber que você tem que fazer essa relaçãozinha, que foi a relação que a gente definiu, que é importante, que é o E elevado ao log de x. De y, no caso, né? De y, é igual a y. Isso é igual a y. Essa relação daqui, eu botei y para diferenciar, né? Onde y pode ser qualquer expressão de x. Isso daqui é que foi o passo importante para a gente definir o que era cada coisa, certo? Uhum. Tá. Então vamos lá. Para a gente fechar hoje, você vai fazer essa próxima questão que tem aqui, ok? Deixa eu olhar aqui onde é que está a questão. Só um segundo. Ah, sim, pronto. Olha só, 7ª questão aqui. Vai ser limite de x tendendo ao infinito de cosseno, aí abre o parênteses aqui, 1 sobre a raiz de x, ok? Menos a raiz cúbica de x mais 1 sobre x sobre o logaritmo de 1 mais 1
sobre x. Olha só, Renato. Já de cara, eu vou lhe dar aqui 3 dicas. Quantos limites fundamentais a gente tem dentro desse problema daqui? O do cosseno e o do logaritmo. Só? Tem certeza? E esse aqui? Esse aí é... Olha o tipo de expressão que a gente tem aqui. Ó. Ah, tá. Uhum, é isso mesmo. É outro desses aqui, certo? Uhum. Então vamos separar ele em 3 limites diferentes. Uhum. Eu vou trabalhar com o primeiro agora, né? Que é do cosseno. Tá. Primeiro de tudo, como é o limite do cosseno? Fala aí para mim. Vamos botar aqui o cosseno vai ser em verde. Um menos. Cosseno de x sobre x é igual a 0. Tende a 0. Certo. 1 menos. Tá faltando quem aí? O x, né? O menos x. Não, tá faltando o menos 1 aí, né? Não, mas aí o 1 já tem, né? Tem que ter o menos x agora. Não, onde é que tem 1? Ué, ali no numerador, né? Não, olha só. Eu tô falando... o seu limite fundamental é limite de W tendendo a 0 de quem? Uhum. De 1 menos o cosseno de W sobre W ao quadrado. Ah, não, certo? Então não, eu pensei errado. Isso então, aqui não, vai para meio. Então tá faltando 1 aqui. Só que esse limite aqui, ó, que eu vou botar ele nessa cozinha, vou botar esse laranjinha aqui. Esse daqui, ele também precisa de 1, certo? Qual é o limite dele que a gente tinha visto lá em cima? Era limite de x tendendo ao infinito, nesse caso. O infinito, é verdade, é o infinito. Isso. Aí ficaria a raiz n de n, 1 menos 1 sobre x menos 1. De x elevado a quem? X sobre m, né? M. M, certo? Menos 1. Isso daria pra gente quem? Daria 1 sobre n x elevado a m. Uhum. Esse é o nosso segundo limite fundamental. Então, você vai precisar fazer a mais soma. Menos 1. Exatamente. Que no caso ali vai ser o quem? O 0, né? 0 é igual a mais 1 menos 1. Aí. Tá, agora se a gente embaixo é o mais fácil, verde, né? Uhum. Embaixo é o mais fácil. Tá? Então vamos lá. Vamos escrever a expressão toda aqui antes e somar mais 1 e menos 1? Ah, tá. Uhum. Então vai ficar 1 mais cosseno de 1 sobre raiz de x menos raiz de 3x mais 1 sobre x. Vamos com calma aí, Renato. Vamos com calma. Não, eu que estou escrevendo no meu caderno mesmo. Não, beleza. Mas pessoal, você tem que separar as expressões. Você sabe o quê? Olha só. Tem um sinal negativo aqui. Tem um sinal negativo aqui, certo? Você tá vendo? E tem outro sinal negativo aqui. Você vai fazer o quê? O seu 0 vai ser igual a 1 menos 1. Então, você tem que separar isso daqui de maneira que fique fácil. Você tem que separar os dois. Você já tem um sinal negativo aqui, ó. Você tá vendo? Uhum. Aqui tem o sinal negativo. Então, quem é que vai ficar com negativo e quem é que vai ficar com positivo? O cosseno ou a radicação? O cosseno vai ficar com negativo. Com negativo. Porque se ele não ficar com negativo, vai ficar com 2 termos positivos. E os 2 termos positivos, você nunca vai conseguir colocar esse sinal negativo aqui. Entendeu? Pronto. Então, você escreveria como? Seria limite de x tendendo ao infinito. De quem? Aí aqui ficaria, ó, menos 1 mais o seu cosseno,
que aí aqui fica 1 sobre a raiz quadrada de x. Aí agora, novamente, ó, como é que eu quero escrever essa função daqui de baixo, em laranja? É menos o 1, né? Só que me sobrou quem? O positivo, não foi? Isso aqui isso, vai ficar menos. Posso fazer direto? Vai ficar menos. Aí vai ficar quem? Raiz quadrada. Aí mais, né? Raiz quadrada. É raiz quadrada mesmo? Não, raiz cúbica, perdão. Raiz cúbica, isso, raiz cúbica. Raiz cúbica. Ah, caramba. Não, desculpe, perdão. Vai ficar raiz cúbica de quem? De x mais 1 sobre x. De 1 mais 1 sobre x. E agora fica quem? Menos 1. Porque menos com menos vai dar mais. Isso daqui, ó, olha só. Isso aqui está entre um parênteses para esse, um parênteses para esse. E embaixo sobra quem? Aí embaixo vai ficar o logaritmo de 1 mais 1 sobre x. É o mais fácil a trabalhar. Então, agora, você vai separar os limites. Separa os limites e vai me falando como é que você vai fazendo. Aí eu vou pegar o primeiro agora, né, que é o do cosseno, então vai ficar limite de x tendendo a infinito de 1 menos 1 mais cosseno. Agora eu vou botar quem em evidência? Raiz de x. Não. Não, desculpe. Como é que é o limite fundamental do cosseno? 1 menos o cosseno. Menos cosseno sobre... Então, eu vou botar... De cara, eu vou botar quem em evidência? Aí... menos 1. Menos 1, perfeito. Então, eu vou botar aqui fora. Aí, menos 1. E agora fica quem? Abrir um parêntese. Aí vai ficar menos 1, que multiplica 1 mais... Mais? Menos, verdade. Menos. Cosseno. 1 sobre raiz de x. E é isso. Pronto. Aí agora qual é o próximo passo? Eu preciso transformar a variável, né? Então aí a gente bota aqui t é igual a 1 sobre raiz de x. O que acontece com o limite? Aí eu vou ter que botar aqui t é igual a 1 sobre raiz de infinito, né? Que dá 0. Certo. Quando x tende ao infinito, t tende a quanto? T tende a 0. Então vai ficar limite de t que tende a 0. Ó, não esquece não. Menos 1. Menos 1. Não esquece, não você perde. Te multiplica o limite de t que tende a 0 de 1 menos cosseno de t. Agora, para encontrar o limite fundamental. Aí eu já multiplico por t ao quadrado, sobre t ao quadrado, né? E aí eu já vou botar o menos... Vamos botar o t ao quadrado já direto aonde? Aí atrás. Aí vai ficar menos vou até apagar aqui. Menos t ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de t, dividido t ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar menos t ao quadrado, limite de t tende a 0 de 1 meio. Isso aqui vai dar meio, né? Aí que dá um grau igual ao meio, né? Aí um meio que... Aí aqui o menos t ao quadrado é 1 sobre x. Isso aqui vai ficar menos t ao quadrado sobre 2, certo? Mas aí o t, né? O t é 1 sobre x, né?